Você que está aí planejando a sua cirurgia plástica, fique com a gente nesse vídeo que eu vou contar sobre alguns aspectos que podem impedir a realização dessa sua tão sonhada cirurgia. Este vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de implantes de silicone da América Latina e líder de vendas no Brasil. Olá, amigos do Clube da Plástica! Toda paciente que deseja realizar uma cirurgia plástica deverá realizar alguns exames pré-operatórios no intuito de ver se o seu organismo está apto a receber aquele tipo de procedimento, assim como se o funcionamento do seu organismo está todo completo, saudável, para que você possa realizar a sua cirurgia. E durante a realização desses exames pré-operatórios, alguns pacientes podem encontrar alterações que dão aquela murchada na realização do seu procedimento, tendo assim que adiar o seu sonho. Então eu gostaria de falar para vocês algumas situações que podem impedir a sua cirurgia. Vamos começar com aqueles pacientes que sabidamente já trazem à minha consulta alguma comorbidade existente, como por exemplo, hipertensão, diabetes, tireoide, alguns problemas cardiovasculares, alguma doença crônica que faz tratamento com medicações todo dia. Para esses pacientes, é necessário que essas doenças estejam bem controladas, ou seja, não faz mal você operar tomando medicação para determinada doença. O que faz mal é que, apesar do uso dessa medicação, a sua doença não esteja controlada. Por exemplo, não adianta você ir na consulta com um cirurgião hipertensa, tomando medicações para hipertensão, se você não faz um controle da sua pressão para que nos mostre que a medicação, a dose e o tipo estão sendo utilizados para melhor controle e mantendo esse controle da sua doença de base. O mesmo acontece em relação ao diabetes, às intolerâncias à glicose. Às vezes você já está usando medicações, já faz algum tipo de dieta que controla muito bem, mas às vezes não. Então, é preciso que você faça também o controle dessa doença. Tirando esses pacientes que já sabem que têm essas doenças, tem aqueles pacientes que vêm para exames de rotina pré-operatórios e se deparam com algumas condições, como por exemplo, a anemia. Pacientes com alteração na sua hemoglobina, no seu hematócrito, podem ter uma dificuldade de realizar o seu procedimento cirúrgico, justamente porque devemos sempre operar o paciente em condições de saúde ideais. São necessárias hemoglobinas para levar o oxigênio para os tecidos em geral e também para a área a ser cicatrizada. E o tratamento da anemia pode levar um tempinho quando tomamos o ferro por via oral. Então, é necessário uma programação entre o tempo de resposta do tratamento e o tempo de marcação da sua cirurgia. Pacientes com algumas doenças autoimunes, como artrite reumatoide, Sjögren, lúpus em atividade, também não poderão ser submetidos a procedimento cirúrgico. Isso porque toda a sua imunidade está superativa em decorrência da sua doença de autoimunidade. Então, esse talvez não seja o melhor momento para você gerar um novo trauma no seu organismo, gerando ainda mais resposta imunológica que já está em completa atividade, gerando no seu corpo já um estado inflamatório. Então, vamos aguardar o controle dessas doenças autoimunes para pensar na realização da sua cirurgia. O mesmo eu posso dizer para pacientes com alterações alérgicas. Quem é o paciente que é muito alérgico e está em atividade de doença, o ideal é que possa ser controlado antes da cirurgia. Lógico que também aqueles pacientes que possuem algumas alterações agudas, como por exemplo, tendinites importantes, dor ciática, que é dor na coluna, lombalgias severas, pacientes com hérnia de disco que está atacado daquela doença, assim como doenças infecciosas, gastroenterite
infecção urinária, isso tudo deverá ser tratado agudamente com ou sem antibiótico, controlar essa doença para aí sim operar. Ainda em relação a esse grupo de pacientes, vou dar um exemplo muito comum: pacientes com lombalgias, com hérnia de disco, com dor ciática. Não adianta estar em agudização da doença, em crise, se vai se submeter, por exemplo, a uma abdominoplastia, porque a posição no pós-operatório, que vocês ficam curvadinhas durante alguns dias, pode piorar ainda assim a sua dor na coluna. Então não é legal esse momento para fazer a cirurgia. Vamos esperar a dor na coluna melhorar para a gente aí sim pensar na programação cirúrgica. E lógico, também estão incluídas como impeditivo para sua cirurgia aquelas gripes tão temidas que podem ocorrer antes da cirurgia. O estado gripal faz com que o seu corpo fique mais enfraquecido, que o seu sistema de defesa esteja em atividade para poder debelar aquela infecção, seja ela viral ou bacteriana. Ou seja, o seu organismo ele não está saudável o suficiente para suportar um novo trauma cirúrgico. E especialmente nas pacientes que têm muita tosse antes da cirurgia, você já se imaginou operada da mama ou do abdômen com aquela costura toda do músculo, tendo que tossir muito no pós-operatório? Além de aumentar a dor e o desconforto, o edema pós-cirúrgico também pode causar sangramentos na área operada. Então é isso, pessoal. São algumas condições evitáveis antes da cirurgia para que não causem aquela frustração de ter o seu dia adiado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam aqui, se inscrevam no nosso canal e acho que é um tema bem interessante para ser compartilhado entre os amigos. Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.